gente sabe que as editoras agem nas escolas, em coisas que são atestadas e são passíveis de crime, como, por exemplo, oferecer jantares para professores, distribuir brindes. E a gente sabe que uma parte dos livros ainda são escolhidos dessa forma. Tá? Ou seja, em última análise, jogando fora tudo aquilo que a gente faz aqui. Né? Por quê? Porque o fato de ser um livro de uma grande editora não dá a ela, automaticamente, a qualidade no seu livro. Ah, nós tivemos a aprovação de livros de editoras pequenas, que eram bons livros também. Né? Também eram bons livros. Né? Então, esse número, né, gente, R$1 bilhão, bom, eu não tenho ideia, assim, pessoalmente, do que é isso, né? Nunca vou ter o que é R$1 bilhão. Só para a gente, né, pensar, portanto, que não é um processo simples, não é um processo sem interesses, não é um processo sem interferência, não aqui, né, para a gente que está executando, mas do ponto de vista em Brasília, né, dos coordenadores, da Secretaria de Ensino Básico, que é quem coordena, né, esta atividade. E outro valor que não é menos desprezível é o valor de distribuição. E aí a gente vive tendo, vocês já devem ter visto tanto quanto eu, e vão pensar, tem uma coisa que eu sempre, que fica assim, né, martelando na minha cabeça, que é o seguinte: vira e mexe, vocês ouvem lá uma notícia. Ah, o escândalo, livros didáticos encontrados no lixo, né? Sei lá, acontece. Quer dizer, um lote de livros que foi encontrado no lixo, sei lá eu por negligência de quem, não pode desvirtuar todo o processo, né? Então eu sempre penso, né, imaginem só, no processo de avaliação último nós tivemos 20 coleções inscritas, tá? Vamos fazendo aí, vamos anotando os números. 20 coleções inscritas. Cada coleção é composta por 3 livros do aluno e 3 do professor. Portanto, são 6. Eu recebi 8 coleções de cada livro. Então, vocês multipliquem 8 por 6 e por 20. Foi logo que a gente mudou para esse prédio, eu estava me lembrando disso essa noite. A minha sala, por isso que eu até fiquei sozinha durante muito tempo na sala, metade da minha sala eram caixas, que ninguém sabia, todo mundo passava, que esse monte dessas aqui, ó, essas são as caixas, né? Então, gente, eram dezenas de caixas, veio um caminhão de uma transportadora, parou aqui em frente e começou a descarregar as tais caixas, né? E todo mundo, né? Virei revendedora agora. Enfim, né? Então, esse monte de livro. E aí, qual é o problema? Aí tem um problema, assim, prático ao final. Quando acabou o processo, o que eu faço com esses livros todos? Imagine eu, manchete de jornal, só boto no lixo, né? E aí vou dizer por quê, né? Então, uma parte desses livros vem descaracterizados. Acho que tem lá no laboratório alguns dos descaracterizados, que é uma página em branco, uma capa branca. Quer que eu traga para ver? Não precisa. Não precisa, eu trouxe só os oficiais, mas assim, imaginem um livro, tá? Eu vou pegar aqui um. A gente trabalha com os livros em espiral, ele não é a única diferença do livro. Esse aqui é um livro, esse era o que eu tinha. Eu era a única pessoa da equipe, na verdade eu e a coordenação, éramos 5 coordenadores, que tínhamos acesso às capas. Então a gente sabia quem era, qual era a editora, quem é o autor. Todos os outros, imaginem uma capa simples, exatamente em branco, com uma etiqueta com o código do livro, que é assim que funciona. Então, o que acontece? Esses livros que a gente trabalhou, que os avaliadores, que vocês já vão entender como, avaliaram, eles não podem ser, muitos deles não podem ser divulgados, a não ser aqui no caso específico do laboratório, ficou aqui dentro, né? Por quê? Primeiro porque eles foram objeto de trabalho dos avaliadores. Então tem livro riscado, tem livro grifado, tem livro com comentários, tá? Só para vocês entenderem assim, por que é difícil doar esses livros também, né? Então essa é uma primeira questão. E depois alguns deles foram objeto de correção de falhas pontuais, então aquele exemplar não é o exemplar que está no mercado. Ele tem pequenas diferenças, muito sutis.
que para trabalhar no âmbito da universidade não tem problema nenhum, né? Mas que, por exemplo, você pôr numa biblioteca, uai, já não dá, né? Então, eu tive que fragmentar uma série de livros, porque também não podia dispô-los como livros na coleta reciclável, por exemplo. Então, isso que eu estou falando para vocês é só para vocês entenderem assim, essa dimensão, né, do cuidado que tem lá antes, durante e depois do processo. Há um mês atrás eu resolvi fazer uma faxina em casa, porque uma parte as coleções, uma coleção de cada livro, né, um exemplar de cada coleção eu tenho guardado comigo na minha casa, né? Por quê? Porque daqui a 5 anos eu posso ser questionada de alguma coisa, então eu tenho que ter isso lá comigo. Eu descartei alguns documentos do processo de 2010, agora, né? Por quê? Porque também tenho tudo em meio digital, tá? Então assim, né, esse é o grande... Ao longo da tarde a gente vai falando mais. Esse aqui é impossível vocês lerem, e eu também, mas eu trouxe aqui, talvez... Não vou nem... Eu vou dizer para vocês. Aqui é uma coluna, é um gráfico recente, do programa que a gente coordenou aqui, com o nome da editora, a tiragem e os valores de cada editora, tá? Só lembrando que aqui a gente tem uma série de editoras, nessa coluna aqui são as editoras, nessa primeira coluna. Por quê? Porque o PNLD é um programa que alcança todas as disciplinas do ensino, de todos os níveis do ensino. O último PNLD incorporou os livros de sociologia, tá? Então foi a primeira vez que os livros de sociologia passaram pelo processo de avaliação, tá? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, eu vou dizendo aqui, vocês vão reconhecer algumas. Algumas não têm obras na geografia, tá? Então, a Ática, Scipione, Moderna, FTD, Saraiva, SM, UDP, do Brasil, IBEP, Base, Positivo, Texto, Macmillan, Scala, AJS, Pearson, TerraSul, ZAPT, Grafset, Sarandi, Dimensão, Esfera, Lê, CCS, Imperial e Pax. Então vejam, é um conjunto de editoras. Claro que automaticamente, tem umas aqui, por exemplo, né, Lê, que teve lá um valor total de R$25 mil. Deve ter sido um livro muito específico de alguma área, né, do conhecimento. Por outro lado, olha só, Ática, 182 milhões. Scipione, 63 milhões. Moderna, 160 milhões. FTD, 180 milhões. Saraiva, 153 milhões. São as campeãs em termos de valores. E são essas que eu tenho certeza que vocês já mapearam aí quais são os livros. São os livros mais utilizados, tá? Não significa necessariamente que sejam os melhores livros que a gente tem no mercado, mas são os livros que são daquelas editoras que têm uma capacidade de propaganda, né, e de chegar junto a quem decide de forma pesada, porque investem muito em propaganda, né, na divulgação dos seus autores e assim por diante, tá? Então, este é um quadro, essa informação que eu não coloquei o site ali, gente, né, mas depois no site do PNLD, né, do FND, tem tudo isso. Então, isso tudo são dados públicos, tá? O que eu vou trazer aqui para vocês é tudo, ou é público sempre, ou agora é público em função de que o processo já passou. Então, lembrem-se sempre disso. O livro didático. Outra coisa que eu também comentei no início, né? Semana passada a gente teve um ato bizarro, né? Do ponto de vista do ministro da Educação receber certas pessoas, né, para discutir a política educacional, né? E uma das demandas do tal do grupo era em relação aos livros didáticos, né? A não ideologização dos livros didáticos, uma coisa assim. Eu também vou dizer para vocês o seguinte, vocês vão ver os critérios. Isto tudo não precisa ser dito, isso tudo já está lá como critério de avaliação do livro. Eu me lembro que uma vez nós tivemos que consultar o MEC, porque no livro tinha a foto de um presidente que era presidente da República naquele momento. E aí, não, mas então isso aqui não pode, porque... E tinha também dos ex-presidentes num outro momento do livro. Então, peraí, nós estamos... Qual é o problema? Claro, aí o jurídico foi acionado. Não, pode ficar. Então, só para vocês terem uma ideia de que essas coisas...
cuidado com o que vocês ouvem na mídia, tá? Muito cuidado, né? Vão lá, analisem os livros, né? Enfim. Então, a gente reprovou. Olha, eu vou dar um outro. É bacana porque eu vou dar exemplos que eu estou falando de uma coisa, gente, que eu nunca falei em público, tá? Todas as vezes eu acabei me esquivando, né? Mas assim, em 2010, no PNV 2012, na verdade, nós reprovamos um livro de uma dessas maiores editoras que vocês ouviram aqui, por uma única razão. O livro era bom, era um livro bacana, né? Mas ele tinha um problema. Em 2 páginas do livro, ele tratava o terrorismo com uma carga religiosa. O livro foi reprovado. A coleção, não é o livro. A gente reprova o conjunto, você não reprova um livro só. A coleção foi reprovada. E aí, vocês vão, né, depois a gente chega nisso, para reprovar uma coleção, a gente tem que ter um monte de argumento. Ou, nesse caso, um único argumento tem uma força muito grande. Então, a coleção foi reprovada porque tratava inadequadamente o terrorismo, confundindo com religião. Tá? Legal, obrigado. Confundindo com religião. E aí a argumentação foi tão evidente, né? A gente escaneou, pôs as partes, argumentou, que esta grande editora sequer abriu um processo, porque é possível, né, depois haver o recurso, né? Não tivemos processo nenhum. Não preciso dizer para vocês que foi uma semana sem dormir, né? Pensando, e lendo, e acordo, e leio de novo parecer. Por quê? Porque a última pessoa que assinou fui eu, né? Então, assim, ainda hoje, né, eu posso ser acionada, é muito difícil agora, porque os processos já acabaram, né? Mas, assim, quem assina pela área fui eu, né? Nesses 2 momentos. Não sou, porque isso é uma coisa que vai mudando, não sei quem vai fazer esse ano, tá? Então, esse aqui é um exemplo do livro que vem pra gente, olha só, Geografia 2º ano. Pode ser que seja essa coleção aqui, entendeu? Mas o avaliador não sabe, porque é uma avaliação cega, tá? Então, essa é a característica dos livros. E aí, veja, como é que a gente deixa numa biblioteca um livro, parece uma apostila de cheiro, não dá, né? Então, é uma pena, mas eu mandei para algumas pessoas de laboratórios, como aqui, né? Mas isso não dá para a gente mandar para a escola. É triste, mas não dá para fazer isso, né? Tem que ter ali um mínimo de recado. O que aconteceu aqui? Sumiu a minha... não, tá aqui. Então, isso aqui é algumas informações, até para a gente pensar um pouquinho sobre os didáticos, né? De uma apresentação, um texto que a professora Maria Encarnação Espósito escreveu. A Encarnação coordenou também 2 ou 3 avaliações do ensino fundamental. E aí, uma questão assim, o que é o livro didático? Eles sempre existiram. Foi uma pena que eu não tive tempo, mas eu tenho na minha sala um livro didático histórico, né, dos anos 60. Não trabalhei nele, porque, né, embora eu já seja bem rodada, eu nasci, né, no meio de 60, no meio de 64, então, no começo de 60, em 60 eu não usei esse livro, mas era um livro do Haroldo de Azevedo, né, um livro do Haroldo de Azevedo, que era Geografia do Brasil, tem lá, está em algum lugar aí guardado, né. Então, quem eram os autores? Quais eram os livros? O livro didático era muito diferente do que é hoje, né? Então, durante todo o século XIX, eles eram usados nas escolas e eles vinham de Portugal e da França. Óbvio, eu sempre digo, quem já foi meu aluno já me ouviu falar isso, né? Hoje, quando vocês trabalham nas várias disciplinas de formação, vocês trabalham com uma bibliografia de autores brasileiros. Claro, sempre tem alguns que são de fora, mas assim, vocês têm, entre aspas, manuais, que são manuais escritos por autores brasileiros, não é isso? Quando eu fiz geografia, eu comecei em 81, terminei em 84, né? Quando eu cursei geografia, a maior parte dos livros que nós tínhamos eram livros traduzidos. E eu sempre lembro de um nome que vocês devem conhecer pouco, que é Pierre Jorge. Porque Pierre Jorge tinha
todos os livros, de todas as áreas que vocês possam imaginar. Então, alguns, né? Eu me lembro quando o Pierre Jorge morreu, há uns, sei lá quantos anos atrás, uns 6, 7 anos atrás, me pediram para fazer organizar lá uma apresentação da morte, apresentação da obra, né, do Pierre Jorge, e eu fui buscar isto, né? Então, lembrando até da minha formação. Então, o que a gente tinha do Pierre Jorge? Traduzido: geografia urbana, geografia econômica, geografia da Europa, geografia política, geografia dos transportes, geografia da Rússia, sei lá, gente, vai por aí afora. Então, geografia da população, eu acho que tinha, não, era da Bijugania, mas enfim. Então, o que a gente tinha? A gente tinha livros que eram livros traduzidos. Se a gente tinha, no início dos anos 80, um quadro como esse, é óbvio que até então, a maior parte dos livros que nós tínhamos, didáticos, né, no começo do século, eram livros importados, né? E que, portanto, não respondiam às demandas de formação relacionadas à nossa realidade. Tá? A escola servia para os alunos socialmente e economicamente privilegiados, né? E essa referência cultural era a referência europeia. Tá? Então, esse era um contexto diferente, claro, do que a gente vive hoje. Né? No Brasil, né, não eram favoráveis as condições para edição e impressão de livros no Brasil. Né? As condições socioculturais e econômicas explicam o uso de livros didáticos estrangeiros até o século XIX. Tá? Então, faz um bocado de tempo. No século XX, na primeira metade do século, poucos livros, muito tempo de permanência no mercado. Nossa, era o mesmo livro, né? E eles ficavam, né? Eu me lembro de daqui a pouco autores que eram autores da elite intelectual que escreviam um livro. Eu falei de Haroldo de Azevedo. Haroldo de Azevedo era um nome dentro da geografia e ele escrevia os livros didáticos, né? Então eram autores que tinham um reconhecimento na área, né? E que se lançavam a fazer esses livros didáticos. E eram livros, gente, diferentes dos que a gente tem hoje. Eram como manuais mesmo, mas manual não é ideia. Eles eram livros de conteúdo, menos voltado para as características específicas do processo de ensino-aprendizagem. Eram textos de conteúdo. Né? Livros centrados em conteúdo, instalação. Né? E depois, no século XX, a gente passou a ter a instalação das faculdades de filosofia. Né? A partir dos anos 60, começam a surgir muitos livros, redução no número de edições e de exemplares vendidos, mais autores, né? Autores são professores em exercício, tá? Então muda o perfil de quem escreve o livro didático, a gente vê muito isso nos livros atuais, né? A alteração do valor social e cultural dos livros didáticos. Na verdade, eu diria que os livros passam a ser, e são até hoje, em muitas instâncias, assim, meio que negados, né? Não, livro didático, bom, aí uma ressalva tem que ser feita, né? Eu sempre também digo para os meus alunos que, para os trabalhos das disciplinas específicas no ensino superior, o livro didático não pode ser referência. É o contrário, né? Quer dizer, quem tem a formação produz o livro didático. Agora, nós não vamos formar professores usando o livro didático como referência. Muito embora existam alguns livros didáticos muito bons, né? E que poderiam até cumprir esse papel. Tá? Mas aí depois surgiram aqueles que vocês também devem conhecer como paradidáticos, né? Que são livros feitos para... Não tem esse formato, né? Com os capítulos, depois com as questões, né? Exames de Enem, questões de Enem, de vestibular e assim por diante. Tá? Então, a gente também tem, né, essa diferença. Tá? As ações do MEC na consolidação do PNLD. Em 1996 começou o processo de avaliação pedagógica dos livros didáticos. Tá? Então vejam, há quanto tempo? 20 anos. Tá? Só lembrando, quando o título, política de Estado e não de governo, tá? Significa que nós ao longo desses 20 anos tivemos diferentes governos, de diferentes partidos políticos, com diferentes propostas, mas o programa se manteve e esperamos que se mantenha, com as mudanças que são sempre necessárias, né, quando a gente avalia um processo, né, que está se fazendo.
Outra coisa, gente, esse programa é o maior programa de avaliação de livros didáticos do mundo, tá? Ele é exemplo internacional de avaliação, tá? Só para que a gente também, isso a gente também não sabe, né? Em 97, o MEC passa a adquirir os livros de alfabetização, língua portuguesa, matemática, ciência, estudos sociais, história e geografia para todo o ensino fundamental. Tá? Então, há menos de 20 anos, esse processo de aquisição começa a ser desencadeado. Tá? Esse é Casa de Ferreira Espeto de Pau. Eu não encontrei o impresso do último guia, né? Mas depois eu vou mostrar para vocês. Essa foi a capa do último guia do ensino médio, né, que nós coordenamos aqui. Então, só para vocês terem uma ideia, depois a gente vai trabalhar um pouquinho, o sumário ficou ridiculamente pequeno, mas só para vocês terem uma ideia que uma parte do que eu vou falar aqui hoje, né, estou falando aqui, né, ela pode ser encontrada no próprio guia, tá? Embora eu não tenha o último, né, eu tenho o anterior, o penúltimo, que foi feito aqui também. Então, isso é um guia de livro didático, tá? Esse foi do ensino médio, esse foi dos anos finais do ensino fundamental, de 2014, este foi o de 2007, tá? Das séries / anos iniciais do ensino fundamental.